Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Ei, Lucere. Ei, Rosana e Ana. Vamos entrando. Boa noite, gente. Ei, Ingrid. Deixa o pessoal entrar, que aí eu vou dando os recadinhos. Bom, vou começar a dar alguns recados, gente. Amanhã, acredito eu, amanhã até o mais tardar na quinta, a gente deve divulgar a vocês o calendário das provas, tá? Hoje a gente teve uma reunião com a coordenação e aí nessa reunião, né, a gente falou a respeito das provas, elas vão ser realizadas no SF Web, serão provas abertas, como são todas as avaliações iniciais, né? E a semana de provas será a semana do dia 18, tá? Então, salvo engano, as provas elas vão começar em torno do dia 20 e terminarão, né, mais ou menos em torno do dia 27, tá? Então, vocês têm aí em torno de mais ou menos uns 15 dias, né? Daqui a uns 15 dias, tá? Que vocês vão começar a fazer as provas. Assim, né? Muito provavelmente, eu tô dizendo, a gente vai divulgar o calendário para vocês. Muito provavelmente vocês farão essas provas, uma prova, né, por dia. Então, se vocês. Aquele cuidado que a gente tinha quando a gente foi marcar a prova continua sendo. Tendo. A gente continua tendo esse cuidado de não marcar duas provas no mesmo dia, para não ficar pesado para vocês e tudo mais. Da semana de prova ser uma semana só de prova, sem VAs, né, sem nenhuma outra atividade, para que não, né, avaliativa, para que não haja aí nenhum tipo de prejuízo para vocês, tá? Mas provavelmente, então, na quinta-feira a gente já divulga para vocês esse cronograma, tá? Como eu já havia adiantado para vocês, as provas elas vão ser realizadas no horário em que vocês teriam aula né, comigo, com os professores. Então, Fabrício, Ana, Lucéria, Ingrid, Bruno, todos os alunos, né, que são aí todos os alunos que são aí do turno da noite farão a prova, né, no turno da noite, os alunos da manhã no turno da manhã e nos horários das respectivas aulas, tá? A prova ela será feita via SF Web e no horário. Então, vamos supor que a minha prova seja marcada, por exemplo, para o dia 26, tá? Suponhamos que ela seja marcada para o dia 26. Dia 26, às 19 horas, o sistema vai estar aberto para vocês começarem a minha prova e às 20 horas e 40 minutos o sistema encerra, né? Assim como seria se a prova fosse presencial. Ah, mas é porque eu vou estar no deslocamento e tudo. Se acontecer isso, gente, vocês podem fazer a prova pelo celular, é um diferencial, né? Se vocês tivessem que fazer a prova presencial na faculdade, aí realmente às vezes fica mais difícil, tudo porque você está deslocando do trabalho e tal, mas o sistema ele funciona muito bem via celular. Nas próximas semanas, a gente vai colocar, eu e todos os professores, nós vamos colocar uns exercíciozinhos para vocês fazerem, né? No próprio sistema, para vocês irem se acostumando com a questão do sistema, né, em fazer as atividades lá e tudo mais. E aí, gente, é isso, né? Uma prova aberta, e aí eu já aviso, como eu fiz de manhã, né? Não é porque é uma prova aberta que vocês vão fazer em casa, que vocês têm acesso a uma consulta maior, né? É uma prova, gente, que ela é assim, né? Eu não vou exigir fundamentação na prova. Claro que não, tá? Óbvio que não.
Mas a gente sabe que em casa vocês têm livro, né? Vocês têm acesso à internet, vocês têm acesso a vadimeco e tudo mais. Um alerta que eu dou a vocês é o seguinte, tá? Não é porque é uma prova que vocês podem, né, consultar, porque vocês têm esse material à mão de vocês, que vocês podem deixar de estudar, né? Eu acho que, assim, isso é essencial eu falar isso com vocês, porque talvez seja uma das primeiras experiências que vocês têm em fazer uma prova com uma possibilidade de consulta. E aí a gente pode acabar caindo na armadilha, que é você achar que, como é uma prova que existe uma possibilidade de você, né, no caso, pegar um livro, tentar ver o que é a matéria e tal, que você não precisa de estudar, né? E aí, gente, isso não é uma verdade, né? Não é porque é uma prova que você pode, né, lançar a mão de uma consulta, porque fatalmente vocês estarão em casa, vocês têm livro em casa, internet, enfim, que vocês podem deixar de estudar, tá? Porque o que acontece, gente? E eu falo da minha própria experiência. Quando eu fiz a minha OAB, era possível fazer a prova da OAB levando livros, tá? E aí o que acontece? Isso eu vivi na pele. Graças a Deus que eu tinha estudado para poder fazer a prova aberta. Porque o que acontece? Se você não estuda para poder fazer a prova, você não sabe nem aonde procurar a matéria que você está com dúvida. Você pode ter uma dúvida na hora da prova. Se você estudou a matéria, você sabe pelo menos aonde recorrer para poder sanar aquela dúvida, né? Nessa modalidade de prova que existe aí a possibilidade, né, de vocês consultarem, tá? Mas se você não estudou nada, você não sabe nem aonde você vai procurar, né? Então, assim, a minha professora, por exemplo, de processo civil na faculdade, eu lembro direitinho. Na primeira prova dela, eu já falei isso para vocês, quando vocês foram meus alunos, que eu tirei 3 em 25, né, na prova dela. Na primeira prova dela, ela deixava a gente pegar uma folha de papel, ofício, e escrever o que a gente quisesse escrever nessa folha. E a gente fazia a prova ainda com um código. Eu acabei, né, não estudando o suficiente, eu já tinha uma dificuldade na matéria, acabei não estudando o suficiente. E o que aconteceu? Eu não sabia nem o que escrever na folha, eu não sabia como consultar aquela folha, eu não sabia, eu confundia os artigos porque eu não tinha estudado a matéria, então eu confundi um artigo de prazos e eu falei isso para vocês, tanto é que na prova, quem fez processo civil 1 comigo, fez uma questão de prazo para nunca mais esquecer como contar prazo, né? Então, se eu errei essa questão de prazo toda, por quê? Porque eu não sabia nem como consultar para poder fazer a prova, né? Então, assim, não é porque é uma prova que vocês farão em casa, né, que vocês vão deixar de estudar. Não façam isso, né? Isso é uma das piores escolhas que vocês podem fazer, tá? E às vezes a gente faz esse tipo de coisa achando que vai dar certo, então eu já adianto para vocês que não dá certo, tá? E isso de experiência própria. A prova, né, gente? O mesmo estilo de prova que vocês estão acostumados a fazer comigo. Quem já foi meu aluno sabe que eu coloco 3 questões com letra A e B. Então, na verdade, são 3 questões que se desdobram em 6 questões, né? Então, são 3 questões abertas, tá? Alternativa A e alternativa B, né, para vocês responderem de casos concretos. E aí, o que acontece? Todas as minhas aulas, se vocês repararem, tem um bebê batendo na porta. Se vocês repararem aqui em casa. Se vocês repararem, todas as minhas aulas, gente, eu sempre dou um exemplo de um caso concreto, tá? E aí, o que acontece, né? Quem já foi meu aluno sabe que eu cobro caso concreto na prova e geralmente eu cobro os casos que eu trabalhei, né? Então, normalmente, quem assiste minha aula, quem sana as dúvidas comigo, não tem muita dificuldade na hora de fazer a prova, exatamente por conta, né, desse trabalho que a gente já faz antes aí, que eu faço com vocês, de dar exemplos de casos concretos, né? Então, isso ajuda bastante, tá? E não vai ser diferente agora, né? Então, são casos concretos, 3 questões, eu tomo um caso, e essa questão se desdobra em alternativa A e alternativa B. Ok? Uma prova, né, gente? No nível de todas as outras que vocês já fizeram, todos vocês foram meus alunos já, sabem como é que funciona meu método de avaliação, né? Eu
eu cobro, eu tento também aproveitar ao máximo, eu já falei isso para vocês, prova aberta é bom por causa disso, porque a gente tenta aproveitar ao máximo aquilo que o aluno escreveu, né? E aí é isso, gente, né? Vocês farão essa prova e na quinta-feira eu dou mais detalhes a respeito da questão do cronograma, mas já adianto para vocês que muito provavelmente ela vai acontecer na semana do dia 18, tá? Na semana né, no meio da semana, enfim, do dia 18, mas a gente divulga o cronograma certinho para vocês aí um pouco mais adiante. Então, feito esses recados, né? Em relação à VA de vocês, eu devo corrigir lá amanhã, tá? Ou quinta-feira, né? E aí eu lanço as notas de vocês até sexta-feira, tá? Lá no SF Web, que é o sistema que a gente utiliza, né? Que vocês postaram a VA. Lá na nota, tá? Da atividade, lá me permite colocar só 10, 9, 8, 7, 6, 5. Então, o que está acontecendo? Eu não coloco a nota lá. Vocês vão ver que se eu tiver corrigido, vocês vão ver porque vai estar escrito assim, avaliado sem nota. Então como é que eu vou saber quanto que eu tirei? Na hora que você clica em avaliado sem nota, fica em azulzinho, você clica, você vai ver o feedback que eu dei a respeito da sua peça, tá? E aí nesse feedback, então, eu coloco geralmente o que foi que você errou, eu vou colocando do lado menos 0,2, menos 0,2 e coloco logo embaixo desse feedback nota, tal nota, tá? Por que é que eu faço desse jeito, gente? Porque vocês sabem que eu corrijo, né, as peças de vocês da seguinte forma: vocês começam com 10 pontos e a cada erro que vocês vão tendo, eu vou tirando 0,2, não é isso? E aí, o que acontece? Se eu fosse lançar uma nota redonda, eu ainda não corrigi, Ingrid. Eu tô terminando de corrigir as de processo civil 4, tá? Eu ainda não cheguei a corrigir. As de processo civil 4 foram muito boas. A menor nota que a gente teve foi 8,8, né? Então as notas foram muito boas. Imagino que a de vocês também, tá? Imagino que a de vocês também, ainda mais que muitos de vocês me perguntaram a respeito da peça, tiveram, né, o trabalho de fazer uma memória de cálculo certinha. Eu fiquei muito orgulhosa de vocês. Muitos me procuraram, muitos me mandaram mensagem, perguntando como fazer, tirando dúvida. Então, eu imagino que né, as peças de vocês tenham ficado bem feitas. Ainda mais que eu já tenho uma experiência quando nós trabalhamos as peças em processo civil 1, né? Então, eu tive uma experiência muito positiva com a turma de vocês e com a turma da manhã também. Então, eu imagino que eu não vou me decepcionar agora. E aí, o que acontece, gente? Eu vou lançar a nota, então, nesse campo, tá? Para que não eu não lançasse uma nota fictícia. Então, eu prefiro não lançar nenhuma nota no campo de nota, tá? No SF Web. E aí, a nota vai estar disponível lá quando vocês apertarem avaliado sem nota. E aí, eu dou o feedback também e coloco o barema de correção, que seria, né, ao juízo. Né? Se não colocou ao juízo, menos 0,2, tá? Qualificação das partes nos termos do artigo 524, não colocou? Menos 0,2. Cumprimento de sentença de alimentos urgentes, não colocou isso? Menos 0,2. Né? Colocou fato, fundamentação, bem resumidozinho, né? Não colocou? Menos 0,2. Tá? Lá nos requerimentos, não colocou o requerimento para poder intimar o réu para, pessoalmente, né? Para pagar, justificar a impossibilidade ou comprovar o pagamento. Deixou de colocar, eu vou tirando menos 0,2 de cada um dos requisitos que ficaram faltando nesse requerimento, tá? E aí eu vou, né? Não colocou a questão do protesto, menos 0,2. Colocou valor de causa, que não tem valor de causa, que é cumprimento de sentença, menos 0,2. Deixou de colocar a planilha, menos meio. A planilha foi feita, mas foi feita errada, menos 0,2, né? Ou até menos, tá? Porque eu falei para vocês que eu queria que vocês fizessem a planilha, né? E aí assim eu vou corrigindo, então a gente chega naquela nota final, né? Geralmente vocês vão muito bem comigo. Em relação à VA3, vai ser um fórum de discussão, tá? Aí a gente vai designar uma data na minha aula e aí a gente vai fazer esse fórum de discussão. Eu vou lançar para vocês uma matéria e dentro da nossa matéria nós temos várias matérias polêmicas.
como, por exemplo, a questão da possibilidade de penhora de salário, né, de penhora de alguns bens que são impenhoráveis pelo Código de Processo Civil, mas acontece a penhora. Então, a gente vai discutir algum assunto polêmico dentro da nossa matéria de processo civil. Eu vou divulgar esse assunto antes, obviamente, né, para vocês, e no dia certinho, marcadinho, eu vou, então, colocar as regrinhas, né, de participação no fórum e tudo, como que vai ser feita a avaliação, e aí vai ser um fórum de discussão, tá? Eu acho que vai ser bem interessante também, porque é um trabalho que, na verdade, vocês vão ter o trabalho só de se preparar para participar do fórum, né? Então, vocês não terão um trabalho que vocês terão que me entregar, né? É uma participação direta ali na hora, papum, e aí eu já inclusive, pontuo vocês, tá? Então, eu acho que vai ser bem bacana essa discussão, acho que vai ser bem relevante. Alguma dúvida até agora, queridos, do meu coração, para eu poder iniciar a nossa aula de hoje? Então, eu acho que eu vou marcar isso. Eu tô só esperando a data, né, da avaliação, para eu poder marcar, tá? Mas eu vou divulgar para vocês a data certinha que a gente vai fazer esse fórum de discussão. Né? Pode ser que seja, por exemplo, eu imagino que dia 28, né? Se a semana de provas for na semana do dia 18, e aí vamos supor que ela vá até a próxima semana, eu imagino que dia 28 de maio a gente não vai ter nenhuma prova. Então, eu marcaria ela inicialmente para o dia 28 de maio, a VA3, tá? Mas a gente agenda isso certinho, olha direitinho. Eu vou colocar as regrinhas, tá? De participação, o tema antes para vocês se prepararem para a gente poder debater. Acho que vai ser bem bacana. Belezinha, queridos? Então vamos lá. E a aula de hoje, né? Ela é uma execução em espécie, como eu falei para vocês na última aula. A partir dessa aula a gente começaria o estudo das execuções em espécie. A primeira execução em espécie que a gente vai estudar é a execução de obrigação de entrega de coisa certa e de coisa incerta. Na próxima, né? Na próxima aula a gente estuda a execução das obrigações de fazer e de não fazer, tá? E aí, o que acontece, gente? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, no caso, a gente está falando de um título executivo extrajudicial. Isso vocês vão anotar no teto do quarto de vocês, na porta da geladeira. Enfim, gente, quando eu falo de título executivo judicial, eu estou me referindo a um cumprimento de sentença. Se eu estiver falando de uma execução de título executivo extrajudicial, o termo correto é execução, tá? Então tome muito cuidado com isso, gente, né? Às vezes vocês utilizam o termo errado e acabam perdendo ponto por causa de coisa boba. Como eu falei para vocês, na matéria da nossa avaliação inicial, ela vai até o artigo 538, né? Tudo que nós estudamos, e a parte de cumprimento de sentença até o artigo 538, mais aquela parte do artigo 771 até, salvo engano, o 798, 797, né? Se eu não me engano, que eu coloquei para vocês, que eu falei para vocês, tá? Então, ela vai até aquela primeira parte da matéria que nós estudamos de princípios, né? Eu falei para vocês também, eu cheguei é isso mesmo, até o artigo 797, né? Eu cheguei a falar para vocês a respeito da questão do questionário também, né? Eu já fixei lá a questão lá no questionário para vocês fazerem, né? Para estudarem para a nossa avaliação inicial e tudo. E aí, eu vivo vendo na avaliação inicial execução de título executivo extrajudicial, sendo que eu acabei de falar para vocês que ela não vai ser objeto da nossa avaliação inicial, né? As execuções em espécie não serão objeto da nossa avaliação inicial. Serão objeto da avaliação suplementar? Sim, serão, tá? Serão objeto da avaliação final? Com certeza, mas não serão objeto da avaliação inicial. Isso já ajuda bastante vocês. Não precisam de ficar aí preocupados com uma confusão entre os institutos, né, nessa avaliação inicial. E aí, o que acontece, gente? Nós temos que ter em mente, então, pois não, pode falar. Não?
Nós temos que ter em mente, então, gente, que nós estamos diante de um título executivo extrajudicial, então, por exemplo, um contrato, um acordo celebrado pelas partes com a presença de duas testemunhas, ou um acordo celebrado pelas partes com a presença do advogado das partes, ou do Ministério Público, ou da Defensoria Pública, tá? É isso que nós temos. Nós temos um título executivo extrajudicial, tá? No caso das obrigações de entrega de coisas, gente, os títulos mais comuns, né, extrajudiciais, são o contrato e o acordo, tá? Celebrado pelas partes com duas testemunhas, né, com a presença de duas testemunhas. São os títulos executivos extrajudiciais mais comuns, tá? E aí vamos dar um exemplo, então, de uma situação para vocês conseguirem enxergar, né, as diferenças que nós temos entre esse procedimento e o procedimento que vocês já estudaram de cumprimento de sentença, tá? Primeira coisa, gente, quando a gente fala de uma execução de título executivo extrajudicial de obrigação de entrega de coisa, eu tenho duas modalidades. Eu tenho a execução de obrigação de entrega de coisa certa e eu tenho a execução de obrigação de entrega de coisa incerta, tá? Diferente do que a gente estudou lá no cumprimento de sentença, né? Quando a gente estudou o cumprimento de sentença, eu destaquei muito isso para vocês, que lá a gente sempre tem um cumprimento de sentença de obrigação de entrega de coisa certa. Por quê? Porque você teve a formação de um título executivo judicial, então aquela operação de concentração do débito ou operação da concentração da prestação devida, que é o momento em que a coisa incerta passa a ser coisa certa, ela já aconteceu lá no processo. Aqui não, gente. Aqui eu posso ter, por exemplo, um contrato, né? Que me descreve exatamente aquilo que vai ser entregue. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, uma garrafinha, tá? Escrito líquido, cinza com lilás, transparente, com capacidade de 700 ml. Né? Isso é uma coisa certa, totalmente específica. Como eu posso ter, por exemplo, num contrato, a entrega, o objeto do contrato ser a entrega de uma garrafa. O que é? Eu sei que é uma e sei que é garrafa. Qual garrafa que é? Não sei. Ah, mas então como é que vai ser realizada essa escolha? Quem realiza a escolha? Quando você tem as obrigações de coisa, né, gente? De coisa incerta, quem que faz a escolha em regra daquilo que vai ser entregue para o credor? Quem, galerinha? Quem que escolhe aquilo que vai ser? Exatamente, é o devedor, né? A Lucélia mesmo já apontou aqui pra gente. O devedor é que vai dizer, é que vai fazer a escolha daquilo que vai ser entregue para o credor. Essa é a regra. E aí, mais uma pergunta: como que ele faz essa escolha, gente? Ele é obrigado a entregar o melhor ou ele pode entregar o pior? Como que é feita a escolha? Nem melhor nem pior. A escolha é feita pela média, né? Não foi isso que vocês estudaram lá no Direito das Obrigações? Né? A escolha é feita pela média. Então, em regra, quem faz a escolha é o devedor, tá? Se por um acaso, né, o contrato ou o título executivo extrajudicial não dispuser nada a respeito, eu vou considerar a regra geral do Código Civil que a escolha será feita pelo devedor. O que quer dizer isso, gente? Que se eu quiser que o credor que faça a escolha, isso tem que estar explícito no título, tá? Isso tem que estar muito destacado no título, tem que estar lá bem específico no título que a escolha vai ser feita pelo credor, tá? Se não tiver nada, eu vou seguir a regra geral que a escolha é feita pelo devedor. Belezinha até então, gente? Isso aí vocês já viram, né? Não é nem objeto direto da nossa matéria, mas eu acho que é importante a gente relembrar para que a gente possa seguir adiante. Uma outra particularidade, né, desse tipo de execução, gente, é que como é uma execução, né, diferente do que nós estudamos lá no cumprimento de sentença, que era uma intimação, aqui haverá uma citação, tá? E outra questão também,
A citação, gente, vai ser para que o executado entregue a coisa no prazo de 15 dias. Tem um prazo regulamentado pelo Código Civil, tá? De 15 dias para que o executado faça a entrega da coisa. Além disso, gente, como eu havia prometido para vocês, a citação nesse caso será realizada por meio de oficial de justiça. Ai, professora, como que você sabe que é por meio de oficial de justiça? Porque o artigo 806, no parágrafo 1º, ele fala, no parágrafo 1º, parágrafo 1º ou parágrafo 2º, tá? Ele fala, gente, que no mandado de citação vai haver a informação da expedição de ordem de emissão na posse ou de busca e apreensão. Se a gente está falando que a citação é feita por meio de mandado, é porque ela é feita por meio de oficial de justiça, tá? Então, essa citação, ela deverá ser realizada por meio de oficial de justiça. Muito cuidado, gente, né? Nem sempre você vai ter assim de forma explícita no código, eu já falei isso para vocês inúmeras vezes. Nem sempre vai ter escrito assim, a citação que será realizada por meio de oficial de justiça, não. Vai estar lá, citação por meio de mandado, né? Ou um mandado judicial. Se é um mandado, é porque a citação ela é realizada por meio de oficial de justiça, né? Se não fosse um mandado, gente, se não fosse por meio de oficial de justiça, não haveria essa especificidade, né? Haveria, por exemplo, uma menção à possibilidade de uma citação por meio de carta, com aviso de recebimento, né? E o código ele é bem específico com relação a isso, tá? Parágrafo 2º do artigo 806. Então vamos lá, gente. Agora que a gente já sabe que a execução, ela pode, né, de título executivo extrajudicial, ela pode ser tanto de coisa certa quanto de coisa incerta, vamos estudar ambos os procedimentos para eu poder ir destacando para vocês aquilo que tem de diferente dentro do que vocês já estudaram em relação ao cumprimento de sentença, tá? Então vamos lá. No caso da execução de obrigação de entrega de coisa certa, qual que é o procedimento? E aí aqui eu vou dar um exemplo para que vocês consigam visualizar, né, o procedimento dentro de um exemplo. Vamos supor que o Edivaldo, ele se obrigou a entregar para a Elsa um celular, ok? Não há a menção de qual celular será entregue. Então, se eu estou dizendo que é um celular, isso é uma obrigação. Vamos especificar, né? Que eu falei que primeiro a gente vai trabalhar com a coisa certa. Vamos supor, então, que nesse contrato que foi celebrado entre o Edivaldo e a Elsa, consta a especificação do celular. Vamos supor que o Edivaldo se comprometeu a entregar para a Elsa um celular Moto G8, tá? Moto G8 Plus de cor dourada, ok? Esse foi o objeto, né, a coisa que o Edivaldo ele se obrigou a entregar para a Elsa através de um contrato, certo? Então, tem lá uma coisa certa, especificada, determinada. Eu já sei que o tipo de obrigação que eu estou tratando ali é uma obrigação de entrega de coisa certa. Sei também que se trata, né, se houver o descumprimento dessa obrigação, que eu vou ter que manejar uma execução. E como que eu sei disso? Porque o documento que formalizou a transação entre as partes, o negócio jurídico entre as partes foi um contrato. E o contrato é título executivo extrajudicial. Assim que vocês vão identificando, gente, né, qual o procedimento que vocês vão utilizar e qual título que eu estou me referindo, né, no exemplo. Então, vamos lá. Então, o Edivaldo se obrigou, através de um contrato, a entregar para a Elsa, no dia 27 de abril, tá? De 2020, um celular Moto G8 Plus dourado, certo? O que foi que aconteceu, gente? Deu dia 27 de abril e o Edivaldo, ele não fez a entrega do celular conforme havia previsto ali o contrato, ok? A Elsa chegou, inclusive, a procurá-lo, enfim, não conseguiu êxito. E aí, então, o que resta para a Elsa para ela poder receber essa obrigação? Ela vai, então, propor uma ação de execução de obrigação de entrega de coisa certa, tá? Essa ação de execução é referente a um título executivo extrajudicial. Quando eu me refiro à ação de execução, gente, automaticamente eu estou me referindo a título executivo extrajudicial. Porque eu já falei para vocês que quando a gente está diante de um título executivo judicial, a gente se refere a um cumprimento de sentença.
Tranquilo até aqui, gente? Tá rápido, tá tranquilo? Posso continuar? Então, beleza. Vou continuar. Aí, o que aconteceu, então? A Elsa, né, já que ela não cumpriu... Ah, não, o Edivaldo, né? O Edivaldo que se obrigou a entregar para a Elsa. O Edivaldo, como ele não cumpriu a obrigação, o que é, então, que a Elsa vai fazer? A Elsa, ela vai propor uma ação de execução, né, de obrigação de entrega de coisa certa em face do Edivaldo, tá? Ela vai, então, né, ela vai fazer a petição inicial nos termos do artigo 319, 320, 798, 799, no que couber, tá? Vai instruir essa petição inicial com o título executivo extrajudicial e aí, então, o juiz ele vai analisar essa petição inicial, tá? Se a petição inicial ela preencher todos os requisitos, né, ela for apta, o que o juiz vai fazer? O juiz vai despachar essa petição inicial e nesse despacho, o juiz ele já fixa a multa diária pelo descumprimento da obrigação. Como que chama essa multa diária mesmo, gente? Como é que chama a multa diária? Astrente, tá? Então, o juiz ele já fixa a astrente, né? Expede, então, o mandado de citação, tá? Em face do executado e desse mandado de citação, nos termos do parágrafo 2º do artigo 806, já vai constar a ordem de emissão na posse se for um bem imóvel ou de busca e apreensão sendo um bem móvel. Celular, gente, é móvel ou imóvel? É móvel, né? Então, o juiz ele já colocaria ali no mandado a ordem de busca e apreensão, ou seja, se não houver o cumprimento, né, dessa obrigação, o oficial de justiça está autorizado a retornar ao local para poder buscar, né, o bem e apreender esse bem, tá? Fazer uma apreensão judicial desse bem. Belezinha? Então, vamos supor que o Edivaldo foi devidamente citado, tá? Aí, o Edivaldo devidamente citado, ele tem algumas possibilidades, né? Primeira possibilidade do Edivaldo, cumprir a obrigação. Se o Edivaldo, gente, cumprir a obrigação, eu vou ter a satisfação dessa obrigação ou eventual prosseguimento para poder apurar benefícios, benfeitorias que foram realizadas pelo Edivaldo ou para poder apurar prejuízos que a Elsa teve, tá? Em decorrência, por exemplo, da demora da entrega desse bem ou da deterioração desse bem. Vamos supor, gente, que o Edivaldo ele entregue para a Elsa, ele cumpra a obrigação, né, depois de devidamente citado, e ele entregue para a Elsa, além do celular, ele entrega uma capinha, ele entrega um carregador extra e uma bateria extra, tá? Foram benfeitorias que ele fez ali, que ele acoplou ao bem. Nesse caso, o que vai acontecer? A Elsa, ela vai ter que depositar o dinheiro, né, o valor referente a essas benfeitorias, para ela poder ficar com o bem. Lá do outro, gente, se o celular que foi entregue para a Elsa tiver alguma avaria, vamos supor que esse celular, ele tá com um arranhado atrás, tá? Um arranhadinho atrás. A Elsa, ela tem o direito de cobrar os prejuízos, eventuais prejuízos decorrentes da coisa, na mesma ação de execução. Então, como nós estudamos no cumprimento de sentença, aqui se aplica da mesma forma. A única diferença é que lá no cumprimento de sentença, né, a gente já sabia que a questão das benfeitorias teria que ser trabalhada dentro do próprio processo de conhecimento. Aqui a gente não tem isso, porque, né, por motivos óbvios, a gente não teve um processo anterior. Então, vai ser verificado ali a especificidade e se aplicam aquelas mesmas regrinhas que vocês já estudaram, referentes aí às benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias. Beleza, gente? Então, da mesma forma como a gente estudou, a entrega da coisa não necessariamente satisfaz a obrigação. Pode haver a necessidade do prosseguimento para poder apurar, gente, benfeitorias ou prejuízos. Tranquilo? Pode acontecer também do Edivaldo. Edivaldo, belezinha aí? Estou te usando como exemplo, tá? Mas é só... Então tá, é só para, né, assim, para a gente ilustrar a nossa aula.
E aí o que acontece? Pode acontecer então do Edivaldo apresentar embargos à execução. O que são os embargos à execução ou embargos ao devedor, né? Do devedor. Os embargos à execução ou embargos do devedor, e vocês vão achar das duas formas nos livros, né? Eles constituem a defesa do executado no processo de execução de título executivo extrajudicial. Tá? Então, na ação de execução, no processo de execução, o nome da defesa do executado é embargos. Esses embargos, gente, eles são um pouquinho diferentes da impugnação que a gente estudou lá no cumprimento de sentença, tá? Na verdade, eles são uma ação de defesa. Então, lá na impugnação, a gente viu que a impugnação ela é protocolada no cumprimento de sentença. Aqui os embargos, nós vamos estudar ele um pouquinho mais adiante, a gente vai ver que os embargos eles são distribuídos por dependência, tá? Então tem essa diferençazinha entre um instituto e outro. Mas por hora, eu preciso que vocês saibam apenas que os embargos, eles são a defesa do executado no processo de execução. Isso para mim é suficiente para o presente momento, tá? Então, o Edivaldo devidamente citado pode apresentar embargos, como também o Edivaldo ele pode ficar inerte, virar e falar assim, ah, vai dar nada para mim, vou fingir de morto aqui, sabe? E vamos ver o que é que vai dar, tá? No caso dele permanecer inerte, vocês têm que se lembrar que as astrentes já foram fixadas, então as astrentes estão comendo, tá? A multa diária tá lá comendo solta, tá? Essa multa diária tem a mesma finalidade, a mesma característica do que a gente já estudou lá no título executivo judicial. Elas não têm caráter punitivo, elas têm caráter coercitivo, serão revertidas em favor do exequente, mesma coisa, tá? E aí o que acontece, gente? Vai incidir a multa diária até que haja a entrega da coisa e concomitantemente a isso, o oficial de justiça vai lá na casa, no lugar, né, em que a obrigação tem que ser cumprida, para poder apreender a coisa ou cumprir o mandado de emissão na posse, tá? Então, vai lá atrás do Edivaldo para poder apreender o celular, ok? Se por um acaso, gente, o Edivaldo virar e falar o seguinte, ah, o celular estava comigo, só que eu entreguei o celular para a Lucéri. O que é que vai acontecer, gente? A Lucéri, ela vai ser intimada, tá? Para poder entregar a coisa. E aí, a Lucéri, para ela poder se justificar, para ela poder falar qualquer coisa, né? Às vezes a Lucéri é até terceira de boa fé, né? Mas a Lucéri, ela só vai ser ouvida depois que ela entregar a coisa em juízo. Então, para a Lucéri falar qualquer coisa, ah, não, eu tô com esse celular, porque na verdade esse celular é meu, para ela poder ser ouvida, ela tem que depositar a coisa em juízo. O juiz vai virar para ela e vai falar o seguinte, olha, Lucéri, eu quero até saber o que você tem a dizer, mas você primeiro depositar a coisa em juízo para eu poder te ouvir. Se você não depositar a coisa em juízo, nem adianta você querer me contar a sua versão da história, tá? É nesse nível, viu, gente? Tá? Lá nos termos do artigo 808 do Código de Processo Civil. Se por um acaso, gente, essa coisa se deteriorar, se ela não for entregue, se ela não for encontrada, se ela não for reclamada em poder de terceiro, enfim, né? Se ela se perder, tá? Ou mesmo, né? Ah, não, a Elza vira e fala assim, ah, eu não quero mais mexer com isso não, tava com o Edivaldo, agora tá com a Lucéri, nossa, é problema demais, chega pra mim, tá? Se acontecer essa situação, gente, e aí, né, a coisa se perder, enfim, a Elza, que é exequente, ela terá direito ao valor da coisa mais indenização por perdas e danos. Essa indenização por perdas e danos, ela vai ser liquidada em procedimento próprio de liquidação e a execução, então, ela vai prosseguir por meio de quantia certa. Tranquilo? E aí, o que acontece, gente? Diferente do que vocês estudaram lá no cumprimento de sentença, aqui não tem multa por litigância de má-fé, tá? A multa por litigância de má-fé nos títulos executivos, né, judiciais de obrigação de entrega de coisa, de obrigação de fazer e de obrigação de não fazer, ela é exclusiva de título executivo judicial. Então, só no cumprimento de sentença é que tem a multa por litigância de má-fé, tá? Aqui prossegue só, né, liquida o valor das perdas e danos, soma com o valor da coisa, prossegue por quantia certa, sem multa por litigância de má-fé, tá? Essa é uma diferença essencial que nós temos entre o cumprimento de sentença e a execução de obrigação de entrega de coisa certa.
Tranquilo, gente? Eu vou encerrar essa transmissão, já vou mandar o próximo link para vocês, porque a gente está no último minuto, ok? Então, eu já estou mandando o link para vocês. Ninguém foge, é proibido fugir, tá? Porque a aula hoje é muito importante, então não pode fugir, tá bom? Deixa eu mandar aqui para vocês o link, gente, para vocês acessarem a aula. Então, eu tô encerrando essa transmissão e vou mandar outra para vocês, tá bom? Beijo!